Naquele tempo, as pessoas viam que algumas pessoas faziam algo perante eles, em que eles ficavam admirados. E por eles não entenderem bem, eles achavam que tudo vinha da parte de quem? De Deus. Mas quando os enviados do Senhor chegaram naquele lugar em que ainda não havia o quem? O Espírito Santo. Não havia a presença do Espírito Santo. Muitas pessoas já conheciam da palavra, mas a palavra diz que elas só receberam o Espírito Santo quando os apóstolos colocaram a mão sobre elas. Oraram a Deus e o Espírito Santo vieram sobre todas aquelas pessoas que tinham sido batizadas. E aquele homem, quando ele viu aquilo, ele desejou ter aquilo. Ele desejou ter aquilo que os apóstolos carregavam. De colocar a mão sobre as pessoas, orar a Deus e Deus assim conceder. E ele ofereceu o quê? Dinheiro. Ele ofereceu dinheiro para os apóstolos colocar a mão sobre a cabeça dele, ali pedir ao Senhor, pedir a Deus que concedesse todo aquele mesmo poder que eles tinham para ele continuar enganando as pessoas. Mas enganando como? Como que ele fazia aquilo? Ele fazia para o seu prazer, para a sua carne, para ganhar, para lucrar. E todas as vezes que eu leio essa palavra, eu me lembro do quanto o mundo está corrompido dessa mesma forma. O quanto muitas pessoas agem do mesmo jeito. Muitas pessoas usam do evangelho, usam da palavra do nosso Deus para o seu bel prazer. Não para evangelizar, não para pregar a palavra, não para que o evangelho do Senhor seja conhecido. Até muitos ainda tinham algum desses interesses, mas que o seu maior interesse é o lucro. E a palavra finaliza dizendo que vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como o fel, e vejo também que você está preso pelo quê? Pelo pecado. Que Deus, ele trata isso como um pecado. Está colocando o quê? O dinheiro acima da vontade de Deus. Colocando o dinheiro acima da vontade de Deus. Eu não sei porque o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu não sei porque que o Senhor falou com essa palavra aqui para todos vocês que estão aqui ouvindo, mas eu creio que aquele que me capacitou, aquele que me instruiu, aquele que me respondeu através da palavra, também vai responder a pessoas que estão ouvindo aqui. Que o dinheiro nunca será mais importante na tua vida do que Deus. O dinheiro nunca pode ser mais importante do que aquilo que você carrega. Nunca. Nunca faça nada na sua vida de olho em quê? No dinheiro. Naquilo que vai te proporcionar. Naquilo que vai te proporcionar. Sempre faça as coisas pensando em Deus primeiramente. Se Deus se agradaria daquilo que você faz. Se Deus está te autorizando você fazer aquilo. Se isso envergonha ou não o nome do Senhor. Se isso envergonha a tua própria imagem. Porque muitos, meus irmãos, hoje visam em primeiro lugar o quê? O dinheiro. E não o mandamento que o Senhor nos deu, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor vai fazer o quê? Vai acrescentar, inclusive o dinheiro. O dinheiro, ele não faz mal ao ser humano. Mas sabe o que faz mal para o ser humano? O amor ao dinheiro. Porque o ser humano, ele faz tudo, ele passa por cima de tudo, de todas as pessoas, inclusive do nome de Deus, pelo amor ao dinheiro. Por aquilo que vai proporcionar, o que o dinheiro vai proporcionar sobre a vida dele. E é por isso que nós vemos tantos escândalos até mesmo no meio do povo de Deus, por conta de quem? Do dinheiro, por medo da falta dele. Usam até mesmo o nome do Senhor.
em forma de barganhar, de querer ganhar cada vez mais. Mas essa palavra aqui é clara, quando Pedro repreende. Será que nesse dia ainda existem alguns Pedros por aqui, por este mundo, que vai ser oferecido dinheiro em troca de algo? Em troca de algo, e ele vai responder assim como Pedro fez? Que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno? Será, meus irmãos? Porque o próprio Jesus diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E muitos se vendem quando vem quem? O dinheiro na sua frente. Quando vêm as propostas, os pratos. Porque foi assim que aconteceu com Esaú e Jacó. Lembram do que aconteceu? Esaú tinha uma promessa do Senhor sobre a vida dele. Tinha uma promessa do Senhor sobre a vida dele. E ele vendeu, entregou aquilo que ele tinha da parte do Senhor. Ele se vendeu por um prato de lentilha. E quantos hoje não se vendem na primeira proposta? Quantos? Primeiramente tem que ser o quê? O amor. O amor por Deus, o amor por aquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração. Em primeiro lugar, o amor pelo Senhor, por todas as coisas que o Senhor proporciona. E depois, pensar naquilo que pode recompensar. Porque, meus irmãos, o Senhor colocou uma coisa no meu coração neste dia. Como é gratificante você fazer algo que te dá prazer. Eu já trabalhei em tantos lugares, muitos lugares, mas tantos lugares eu ia à força trabalhar. Não gostava daquilo que eu trabalhava, mas eu ia pelo quê? Pelo dinheiro. Não gostava, tinha dias que eu não queria nem acordar para ir para aquele lugar. Não gostava das pessoas que estavam lá. Sentia que as pessoas não gostavam de mim, mas eu ia pelo quê? Pelo dinheiro, pela necessidade. Agora pense o contrário, quando você trabalha num lugar que você ama. Você ama fazer aquilo. Você vai com maior prazer, não conta os minutos e as horas para estar ali, porque eu creio que existem lugares assim, porque eu também já trabalhei num lugar assim, em que eu gostava de estar ali, eu gostava do que eu fazia, eu gostava das pessoas. Eu não ia só pelo dinheiro ou pelo que aquilo ia me proporcionar, mas pelo prazer que eu tinha de estar ali. E é exatamente isso que o Senhor está falando com pessoas. Que primeiramente faça por amor. Não pense naquilo que você vai receber, porque a recompensa é depois. Quando fazemos algo por amor, quando obedecemos a Deus, quando obedecemos ao Senhor, colocamos na mão do Senhor que nos guie, que nos proteja, que nos livre, que nos guarde, que nos ajude na nossa caminhada, o Senhor vai te responder. O Senhor vai agir sobre a tua vida. E Ele, muito mais do que você, Ele quer te abençoar e Ele quer que você seja abençoado também. Mas é necessário que você preste atenção nos sinais. Preste atenção nos sinais. Muitas das vezes queremos algo sobre a nossa vida que vai nos causar dor. Vai nos causar sofrimento. E depois vamos questionar a Deus por estar passando por aquele sofrimento. Por que, Deus, estou passando por isso? Por quê? Por quê? Porque você entrou, você aceitou, mas não pensou nas consequências, se isso iria futuramente te causar mal, se ia te causar dor, se ia te causar angústia. Não entregou nas mãos do Senhor. Mas quando entregamos na mão do Senhor, verdadeiramente Ele cuida, Ele protege e Ele livra, Ele dá livramento, Ele responde. E essa palavra fala sobre coisas em que almejamos sem pensar nas consequências. Esse Simão, ele queria aquilo que os apóstolos carregavam, mas ele queria ser morto da forma que eles iriam ser. Será que ele queria pagar o preço? De jeito nenhum. Ele queria para se aparecer,
Ele queria para lucrar, mas pagar o preço ele não queria. Fazer o que realmente eles faziam, ele não queria. Pregar o evangelho em todos os lugares, ele não queria. Eles faziam por amor. Eles faziam por amor a Jesus. Era por amor. E tudo aquilo que Deus proporcionou sobre a vida deles, que eles vivessem do evangelho, que eles andassem por todos os lugares e todos os lugares eles tivessem aquilo que eles precisavam, porque era o Senhor que tocava no coração das pessoas para dar. Eles faziam tudo isso por amor, mas ele não ia fazer por amor. Ele iria, se recebesse aquele dom, ele iria fazer para lucrar. Para lucrar. E Deus lá de cima mandou que Pedro respondesse à altura. Respondesse à altura, que ele estava pecando, que ele estava vivendo no pecado. Aquilo que ele carregava, toda aquela inveja, porque quando ele olhou para eles, ele desejou no coração dele ter a mesma coisa que eles carregavam. E para Deus isso é o quê? Inveja. Inveja. E Deus, meus irmãos, está atento a todos aqui nesta terra, todos os movimentos das pessoas, e essa palavra mostra isso, que Deus está atento. Quem faz por amor, quem faz por dinheiro, quem faz por ganância, quem faz por inveja. Ninguém está alheio, como muitos pensam. Muitos pensam que Deus não vê, não faz nada, não age nada. Obrigado, Max. Deus te abençoe. Muitos pensam que Deus está alheio. Eu vou continuar fazendo porque eu acredito que Deus não está se importando. Ele não está fazendo nada. Não está acontecendo nada sobre a minha vida. Quanto mais eu faço, mais eu ganho. Quanto mais eu faço, mais eu lucro. Meus irmãos, quando a mão do Senhor pesar, porque a palavra de Deus diz que a mão do Senhor vai pesar, mas não é agora não. Não é agora. Tem o tempo certo da mão do Senhor pesar. Antes, Deus agia de uma forma, antes da vinda de Jesus. Mas depois que Jesus veio, ele dá tempo. Ele dá tempo para que se arrependa. E muitas das vezes essas pessoas não se arrependem, acham que estão fazendo e que estão agradando a Deus daquela forma. Está até agradando ao Senhor, porque Deus não está acontecendo nada na vida delas. Quanto mais eu faço, mais a minha vida dá saltos, e eu cresço, e eu ganho, e eu multiplico, Deus está me abençoando. Será mesmo? Será mesmo? Porque a palavra do nosso Deus, ela ensina totalmente ao contrário. Se a tua vida está alicerçada na palavra, não se importe. Se Deus está abençoando a tua vida, se tua vida está alicerçada na palavra, é as bênçãos do Senhor que está recaindo sobre a tua vida. Você não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas, porque Deus, ele honra os seus aqui na terra. Deus honra os seus. Mas se você olha para a tua vida e não tem nem coragem de abrir a palavra de Deus, porque sabe que a tua vida está desconcertada, e abrir a tua boca e dizer que Deus está abençoando a tua vida, meu irmão, não é o Senhor. Deus permite, porque todas as coisas é o Senhor que permite. Nada acontece na vida do ser humano, nada, que não seja Deus que permite. Porque é Ele quem é o dono do ouro e da prata. É Ele quem é o dono do ouro e da prata, e é Ele quem permite que todos, até os ímpios, prosperem. Eles vão prosperar. Porque é assim que a palavra de Deus diz, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro. Veja que Jesus diz, o homem vai ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Você quer ganhar o mundo inteiro? Deus te diz, você vai ganhar. Praticando a iniquidade, fazendo o que é errado, vai ganhar. Eu deixo que você ganhe. Mas a tua alma, você vai perder. Infelizmente ou felizmente, temos que escolher. Temos que escolher.
Mas a partir do momento em que você diz: Deus, Pai, a minha vida está nas tuas mãos, cuida dela, Senhor. Protege e me livra, Senhor, de todo mal. Guia os meus passos para o teu caminho, para a tua vontade e para o teu querer aqui nesta terra. Que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. Que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. Me ensina a ser uma pessoa melhor. Me ensina a conhecer da tua vontade e da tua palavra. Aí você acha que o Senhor não vai te ajudar? O Senhor vai te ajudar em cima da palavra dele, fazendo aquilo que é certo, e o Senhor ajudará a prosperar. Coisa boa, meu irmão, é você receber bênçãos que vêm da parte de Deus, que vêm das mãos do Senhor, e você ser abençoado, você e a sua casa. Que você orar para o Senhor, assim como esse homem chegou para os apóstolos e pediu para que ele colocasse a mão sobre a cabeça dele e pedisse a Deus para ter aquela unção. Se aquele homem fosse alguém verdadeiro, da parte de Deus, que queria realmente servir ao Senhor, eles teriam colocado as mãos sobre a cabeça dele e ele seria mais um que apóstolo, seria mais um discípulo do Senhor. As bênçãos do Senhor iam sobrevir sobre a vida dele, o Espírito Santo. A partir dali ele seria cheio da presença de Deus, porque Deus, ele conhece o coração. Deus, ele conhece a verdadeira vontade do coração. Quantos hoje estão com a Bíblia na mão, pregando a palavra de Deus? Pregam bem, arrastam multidões. Mas será que está com o Espírito Santo? Porque eu acredito que muitos que aqui estão já conheciam, já assistiam novelas do mundo. E o que mais se tinham era quem? Ator e atriz. Ator e atriz. Que estudavam um texto, decoravam um texto, e ali tinham aquele personagem. Mas para quê? Para atuar uma novela, uma história, para aqueles que estão assistindo. E é exatamente assim. Exatamente assim que está acontecendo, para que eles estivessem em evidência, para que eles estivessem sempre em evidência e estivessem o quê? Ganhando com isso. Exatamente desse jeito. Mas aqueles que estão com Cristo, aqueles que conhecem, que sabem das Escrituras, eles conhecem a voz do pastor. Eles sabem, eles conseguem discernir a voz do seu pastor. Eles sabem exatamente aqueles que estão carregando o Espírito Santo, a presença de Deus, porque aquilo que sai deles é diferente. É diferente. A Bíblia nos falou aqui que tinha um homem que fazia como se fosse milagres, mas para Deus era feitiçaria. Veja que ele tinha poder. Ele tinha poder. E muitas pessoas ficavam admiradas com ele, como também se admiravam com a presença dos apóstolos. Eles gostavam de ver as feitiçarias daquele homem, como também gostavam de escutar a palavra que vinha dos apóstolos. Os dois faziam as mesmas coisas, mas Simão, o feiticeiro, sabia que aquilo que ele carregava não era de Deus, e ele queria o que Deus mandava. Ele queria ser que nem os apóstolos, ele tinha inveja. E isso me faz lembrar o diabo. O diabo sabe o que ele carrega. Ele sabe o poder que ele tem, mas ele sempre teve inveja do poder de Deus. Sempre ele teve inveja do grande poder de Deus. E ele continua invejando a mim e a você, daquilo que nós carregamos, que vem da parte de Deus e que ele não pode ter. Ele tem poder sim, mas ele sabe que o que eu e você carrega é muito mais valioso e que ele não pode ter. Não pode ter, sabe por quê? Porque Deus só entrega para o que é dele. Para aquele que confia nele, para aquele que sabe da palavra, aquele que obedece à palavra. Esse sim carrega o Espírito Santo do Senhor. Esse sim carrega o Espírito Santo do Senhor. E jamais aquele
que o Senhor conhece o coração, Ele não entrega. Mas Ele permite que muitos desses engane a muitos por aí. Engane. Mas que neste dia nem eu e nem você possa ser enganado por esses. Nem eu nem você possa ser enganado por esses. Porque Deus, Ele cuida dos dele. A palavra nos diz que muitos naquele grande dia, o diabo teria tanto poder, enganaria tantas pessoas que ele poderia enganar, se possível, até os eleitos, até os escolhidos de Deus. Mas Deus não iria permitir. Ele poderia enganar, até ser possível, os eleitos. Mas Deus encontraria uma forma de fazer com que os eleitos dele não sejam enganados. Que neste dia nem eu e nem você seja enganado por esses Simãos que enganam muitos por aí, que fazem tudo por amor ao dinheiro, tudo por amor ao dinheiro. E veja quantos escândalos está acontecendo no nosso meio, eu falo no nosso meio cristão, daquele que crê no Senhor. E muitas pessoas, eu conversando por essa semana com uma pessoa, e a pessoa dizendo, é por isso que hoje em dia está cada vez pior, está cada vez mais difícil de levar pessoas para a igreja, porque são tantos escândalos que acontecem até mesmo no meio da igreja. Mas eu olhei para a pessoa e eu falei, mas Jesus nos alertou disso. Não é para se espantar. Vai ficar apenas aqueles que têm fé, aqueles que continuam acreditando na palavra de Deus. Porque Jesus falou que no meio do povo dele, no meio da igreja, estaria o joio e o trigo. E quando ele voltasse, veja que até o dia da volta do Senhor, eles continuariam no meio. É que ele separaria. Ele quem vai separar o joio do trigo. Tantas pessoas que vai chegar até aquele grande dia e que nem eu e nem você vai imaginar que ela era trigo. Porque só quem conhece eu e você é Deus, na sua intimidade, na sua casa. Ninguém conhece a ninguém. É por isso que Deus não dá o poder de ninguém julgar a vida do outro. Porque ninguém conhece 100% de alguém. Ninguém conhece 100% de alguém. Só quem conhece a nós é Deus. Quando Deus levantou a Samuel para escolher a Davi como rei, Samuel ele foi olhando pelo que ele via, pelo que ele achava que Deus ia escolher. Porque ele viu o perfil de Saul e ele disse, vai ser um homem forte, corajoso, poderoso, que o Senhor vai escolher. E ele jamais pensou ou imaginou que Deus estava olhando para Davi, que estava lá cuidando das poucas ovelhas. Poucas ovelhas. Para vocês entenderem como Deus ele vê o coração, como ele não vê o exterior, ele não vê aquilo que está se apresentando, aquilo que está em evidência, aquilo que aparenta ser, mas não é. Ele vê o coração das pessoas, ele vê a entrega, ele vê o amor. Davi ele cuidava das poucas ovelhas do pai dele, que ninguém queria, os irmãos dele não queria ser guerreiros, trabalhar no exército, na frente de batalhas, não queria cuidar das ovelhas, mas precisava de alguém que cuidasse das ovelhas. E olhavam para ele e mandava, mas ele ia com amor. Ele gostava daquilo que ele fazia. Ele admirava o que os irmãos faziam, mas ele gostava daquilo que ele fazia e ele cuidava. Mas ele não via que Deus estava cuidando dele para que ele fosse um grande rei ali naquele lugar que ele estava. Alguém que pudesse comandar uma nação, a nação de Deus. Quando ele estava cuidando das poucas ovelhas, cuidando daquelas ovelhinhas, para que nada acontecesse com aquelas ovelhinhas, para que um lobo ou algum outro animal não machucasse, Deus estava olhando para ele, estava dizendo, esse daí não vai permitir que o mal chegue no meu povo. Porque ele está cuidando das ovelhas que eu confiei a ele.
E foi assim que aconteceu. Deus honrou a Davi, mandou que Samuel o procurasse. Ele está aí nesta casa, mas ele não está aí dentro, ele está lá fora, cuidando de umas poucas ovelhas. É esse daí que vai ser o meu rei. É esse daí. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Engana-se aquele que pensa que está por aí, arrastando multidões, ganhando, lucrando, mas estão com suas vidas desconcertadas. Isso eu falo para pessoas que estão com suas vidas desconcertadas, porque Deus, ele vai trazer à tona. Deus já está trazendo à tona a muitas pessoas aquilo que está em oculto, para que as pessoas vejam quem são os verdadeiros e quem não são os verdadeiros, quem faz por amor à palavra, quem um dia já fez, mas já se corrompeu. Porque a palavra do nosso Deus diz para a gente vigiar, para que ninguém tome a nossa coroa. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós somos provados quando o Senhor nos tira algo, para ver a nossa confiança no Senhor, se vamos continuar crendo no Senhor, quando Ele tira algo, quando Ele permite que algo seja tirado da nossa vida. Mas muitas das vezes somos provados quando temos. Quando temos. Pessoas eram tementes a Deus, rasgavam as suas vestes, se possível fosse, pelo Senhor. E o Senhor coloca em evidência. E na primeira oportunidade, esquecem da onde vieram. Esquece de Deus, esquece do Senhor, se corrompe, saem de vez da presença de Deus e esquecem que essa vida é passageira, que essa vida aqui é passageira, que a outra que é eterna. A vida com Deus é que é eterna. Deus permitiu que elas chegassem aonde chegassem, mas se corromperam por amor ao dinheiro, por amor daquilo que elas estão vivendo no hoje, esquecendo do amanhã e esquecendo do que foram no passado, de como chegaram no lugar aonde elas estavam. Meu irmão e minha irmã, nunca esqueça da onde Deus te tirou. Nunca. Nunca esqueça da onde o Senhor te tirou, quando Ele te colocar num lugar melhor. Nunca esqueça. Porque aqueles que são escolhidos por Deus, para fazer algo aqui nesta terra, não sei o que, mas para fazer algo aqui nesta terra ainda, o Senhor coloca em evidência. Mas essas pessoas serão tentadas a sair da presença do Senhor. Elas não vão deixar de fazer aquilo que elas faziam, mas vão fazer com outro propósito. Não o propósito inicial que elas queriam, mas vão colocar outro propósito no coração. E aí a presença do Senhor não vai mais estar com elas, porque o propósito vai ser outro. Talvez seja o dinheiro, o amor ao dinheiro, para que o dinheiro nunca acabe. Nunca acabe. Pessoas começam de um jeito, começam na simplicidade. As pessoas enxergam Deus na vida delas, são tocadas, mas depois vão mudando o seu jeito de ser, vão se igualando às outras pessoas. Cada um tem um jeito diferente que o Senhor dá, cada um dá um dom diferente. Não é nem um dom, mas uma unção diferente. Mas a partir do momento em que elas vão olhando para a vida de outras pessoas, vão querendo ser igual àquela outra pessoa que ela considera ser maior que ela, e vai mudando o seu jeito de ser para atrair mais pessoas. Eu não sei o porquê o Senhor está ministrando desta forma nesta noite, mas eu creio que o Senhor está falando com alguém. E ela começa a olhar para a vida da outra pessoa, assim como Simão olhou para Pedro, querendo aquilo que ela carrega, mas não sabem o preço que aquela pessoa pagou para carregar aquilo.
não sabe o preço que ela vai pagar por carregar aquela unção, e vai começando a invejar. E a partir dali você vai desprezando aquilo que o Senhor já te deu, aquilo que o Senhor já te capacitou, aquilo que o Senhor te levantou para fazer aqui nesta terra. Vai desprezando as portas que o Senhor vai abrindo por achar que é pequena para você. Vai desprezando tudo aquilo que você já orou e que o Senhor já fez você conquistar, você adquirir, porque o outro tem algo maior sobre a tua vida. E é aí quando nós devemos sempre olhar para Deus, olhar para o Senhor, olhar para o que o Senhor está nos dando no hoje. E saber que o Senhor nos dá exatamente aquilo que nós podemos carregar. É exatamente aquilo que nós podemos carregar. Porque o Senhor não quer que a gente sofra. Não quer. Quantas pessoas olham para a vida de outras pessoas e almejam ter aquilo que elas têm e possuem. Mas mal sabem elas que se elas tivessem, elas não suportavam nem uma semana o peso que aquelas pessoas carregam, principalmente espiritualmente. Espiritualmente. Porque será que tantas pessoas tiram sua própria vida? Tendo tudo, tendo tanto, é um peso espiritual. Nós somos espirituais, somos seres espirituais. Principalmente aqueles que fazem algo para o Senhor. Eles carregam um peso espiritual. Carregam o Espírito Santo e carrega o mal correndo, lutando sobre a vida deles. Por isso que a palavra nos ensina em Efésios para revestir-nos do poder do Senhor. Com capacete, com a espada, porque nós vivemos numa guerra. Nós vivemos numa guerra espiritual. E nós precisamos ser revestidos do poder de Deus. Buscarmos o Senhor para que não possamos ser o quê? Mortos no meio da guerra. Caídos, fracos. Se revestir com a presença do Senhor, com a palavra do Senhor, com o escudo do Senhor. Que neste dia possamos tão somente esquecer de tudo que possamos estar almejando aqui nesta terra. Esqueça, porque Deus, Ele vai cuidar de você. Coloque os teus olhos no Pai, no Senhor, na tua salvação, porque o Senhor já tem cuidado da tua vida. O Senhor já tem cuidado da tua vida. Creia tão somente no Pai. Creia nele, que o teu amor esteja em primeiro lugar em Deus. Em Deus. Porque as demais coisas o Senhor vai cuidar. Se é na tua área financeira, se é na tua saúde, no meio da tua família, do teu casamento, Deus vai cuidar. Coloca o teu coração no Senhor. Coloca o teu coração no Senhor. Sabe por quê? Deus manda te dizer que Ele está olhando para o teu coração. Ele não está olhando para a tua situação. Não está olhando para a tua situação. Porque se Deus olhar lá de cima e disser ao menos uma palavra, tudo muda na tua casa. Tudo muda. Tudo é transformado da noite para o dia, do dia para a noite. Uma palavra só do Senhor. E tudo é feito. Mas Deus, Ele está olhando para o teu coração. Para o teu coração neste dia. Aquilo que o teu coração está firmado. Aonde está o teu coração nesta noite? Aonde está? Está nas aflições? Está num filho? Está no teu casamento? Está na tua saúde? Que está tirando o teu sono, que não deixa você ter paz? Coloca o teu coração no Senhor. Busca primeiramente o Senhor. Busca Ele, porque é dele que vai vir. É do Senhor que vai vir. Esqueça as aflições por um momento. Esqueça tudo que você está passando. Esqueça por um momento. E foque em Deus.
Adore a Deus, busque a Deus, se renda ao Senhor, faça algo para o Senhor para chamar a atenção dele. Faça algo para o Senhor para chamar a atenção do Senhor. A palavra vai nos contar que certo dia um homem gritava, ele clamava, ele incomodou as pessoas que estavam do lado dele. As pessoas mandavam ele se calar porque ele gritava por Jesus. Ele sabia que a única esperança que ele tinha era Jesus e ele não podia perder aquela oportunidade. E ele gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. E ali Jesus parou e teve misericórdia daquele homem. Jesus parou uma multidão e teve misericórdia dele, porque ele clamou, ele buscou. Jesus viu o coração dele, o quanto ele estava buscando a Deus, buscando a Jesus, e ele não ia parar de clamar enquanto Jesus não ouvisse. Deus sabia que ele não ia parar de suplicar, de clamar, de se prostrar, enquanto Jesus não atendesse. E é isso que Deus ele procura da gente. Que a gente não canse de clamar quem a Ele. Buscar a Ele, adorar a Ele, gritar se possível for. Clamar pelo Senhor, para que Ele nos ouça. Olhe só. Deus ele ouve até uma oração em pensamento. Mas aquele homem, a Bíblia nos conta que ele gritava, ele clamava, a ponto de incomodar as pessoas que estavam do lado e mandar ele se calar. Para você ver que há situações em que o clamor é necessário. Não tão somente orar, pedir, mas clamar. Clamar. Quantas pessoas criticam muitas vezes crentes barulhentos. Para que isso? Para que gritar tanto? Eu já ouvi isso de pessoas. Para que incomodar tanto? Deus não é surdo, não é moco. Mas a palavra do Senhor diz isso, que um homem gritava a ponto de incomodar a outros, porque só sabe quem passa. Só sabe quem está passando é a pessoa. Só sabe a dor quem está passando. Ninguém pode julgar a dor do outro. Não sabe quanto tempo ele luta e clama por algo. Não sabe a dor, só sabe ele. E ele sabia, e aquele clamor chegou ao coração de Deus. Aquele homem sabia que a vida dele iria ser transformada por Jesus, e agradou o coração de Deus a atitude dele, de clamar daquela forma, de gritar, de incomodar, fazer com que as pessoas vissem, criticassem e depois vissem que Jesus iria transformar a vida dele, porque ele estava insistindo e não desistindo. Ele não se calou quando as pessoas começaram a criticar. Quanto mais criticavam, mais ele gritava. Quanto mais mandavam ele se calar, até os próprios discípulos falou para Jesus que ele estava incomodando. Mas Jesus foi lá e o curou. E é assim que o Senhor vai fazer em vidas aqui. Através da insistência, através do clamor, o Senhor vai curar. Através do teu clamor, não desista. Jesus está passando pela tua casa. Clame ao ponto do Senhor parar, olhar para a tua situação e curar. Tem certas coisas que é com clamor, é com insistência. Jesus ele agiu de formas diferentes com cada pessoa. Ninguém foi igual. Ninguém foi igual. Cada uma pessoa ele curou de uma forma diferente. A do fluxo do sangue bastou tocar na orla dele, mas todos foi pela fé, foi tendo fé. Aquele que se chegou a Jesus e pediu era porque tinha fé.
que ele podia fazer, assim como você também tem fé por estar aqui. Acreditar que Jesus pode fazer. Acreditar que Jesus pode fazer sobre a tua vida também. É só pela fé. Tinha lugares que Jesus passou e que disse claramente que naquele lugar ele não pôde fazer tantos milagres como ele fazia em outros, por conta da fé, da incredulidade das pessoas. E foi exatamente no lugar onde ele nasceu. Aonde ele nasceu, não teve muitos milagres. Não viram muitos milagres porque não acreditavam nele. Questionaram ele. Mas esse daí não é filho de José, é filho de Maria, o carpinteiro, que a gente viu nascer, crescer aqui nesse lugar. Mas como é que pode ele ser filho de Deus? E Jesus disse que nesse lugar ele não pôde fazer muitos milagres, como em outros lugares que muitos nem acreditavam em Deus, mas eles tiveram fé em Jesus e por isso eles viram um milagre. E é desse jeito. Quando temos ao menos uma ponta de incredulidade, nós não vemos o milagre acontecer. É só para os que creem. É só para os que creem. Os que não creem não vê não. Não vê não. E vão continuar questionando. Vão continuar questionando, não tem problema, pode questionar. Quem perde é você. Mas os que creem vão usufruir da bênção do Senhor. Vão usufruir da bênção que vai vir sobre a vida do povo de Deus, daquele que crê nos seus milagres, daquele que sabe que o Senhor faz milagres. Amém, meus irmãos? Conseguiram compreender da palavra do Senhor nesta noite? Que Deus tem milagres, mas para os que creem. Para os que creem. E aquele que recebe diz amém, eu creio, em nome de Jesus.